Sejam todos e todas e todos bem-vindos. Bom, hoje a gente vai falar sobre, né, a jornada que a gente tem passado na iniciativa Caminhos Causais. A iniciativa Caminhos Causais existe porque às vezes parece que existe uma caixa preta dentro da filantropia e da mudança de sistemas e que pode ajudar a gente a ver como os sistemas estão mudando ou não estão mudando. Então, como parte de uma comunidade internacional de avaliadores, metodologistas, líderes da filantropia e muito mais, estamos focadas em um desafio central. Como é que a gente está realmente ajudando as mudanças acontecerem dentro de cenários muito complexos, né? Então, vamos fazer isso através de uma compreensão compartilhada sobre o que são os caminhos causais, por que que eles são importantes e como, o que que a gente precisa para conseguir explorá-los. Então, hoje, a gente vai fazer uma pausa antes da gente fazer um mergulho mais profundo. A gente vai começar a fazer alguns desafios de alguns pressupostos, falar de alguns mitos e talvez abordar como é que as mudanças realmente acontecem, não só na teoria, mas também como na prática. Então, o trabalho que a gente faz hoje vai falar sobre como os desenhos das metodologias de implementação vão, né, se desenvolver e vamos ter partes diferentes dos módulos 2 e 3. Então, vamos falar hoje sobre a mentalidade e os músculos que a gente precisa exercitar para trabalhar com essa abordagem. Eu sou a Kimberly Butler, eu sou a fundadora e CEO da Lead Agency, e é uma organização que trabalha com organizações da filantropia para desenhar estratégias centradas na equidade e também valorizar, né, essas experiências. Nosso trabalho foca, né, no em alavancar as vozes das comunidades para fazer a mudança. E eu gosto de falar isso porque eu cresci no sul dos Estados Unidos, mas também fui professora. E também trabalhei em diversos sistemas, né, para abarcar esse trabalho. Então, eu acho que trabalhar com a iniciativa Causal Pathways, eu acho que foi uma coisa muito importante para mim, porque quando eu comecei, eu participei do primeiro simpósio global. E daí, desde então, tive o prazer de facilitar e ajudar a melhorar a compreensão em conversas como as que como a que estamos tendo hoje. E aí tem sido muito interessante ver esse movimento crescer, né, de um conceito para um movimento centrado no impacto, que é por isso que estamos aqui. Também tive a oportunidade de aplicar a avaliação de caminhos causais diretamente com fundações que já estão prontas para ir além dos modelos tradicionais, para entender melhor como é que a mudança realmente acontece em sistemas complexos e como também aprender em parceria com as pessoas que estão fazendo o trabalho ali, né, na base. Eu fico muito animada, né, de ter aqui o meu colega e meu co-conspirador, que é Hippolyte Pohl, que tem muita experiência com desenho de programas, avaliação, pesquisa e aprendizagem. E agora eu vou passar para ele, para que ele possa se apresentar. Muito obrigado, Kimberly. Então, como ela disse, meu nome é Hippolyte Paul. Eu trabalho, estou aqui radicado em Gana, e pelos últimos 35 anos, né, eu trabalhei no ambiente nacional, nessa área de impacto, fazendo a supervisão de planejamento e de intervenções. E eu também trabalhei com avaliações causais, e agora eu também presto serviços como consultor nesta área. Então a gente tem, né, um script que a gente escreve, né? E aí eu coloquei aqui a minha experiência, né, com avaliações, as avaliações que a gente precisa fazer não é só olhar o que aconteceu, mas também olhar o porquê e como as coisas aconteceram, as mudanças aconteceram ou não aconteceram. E a melhor maneira de fazer isso para que nós possamos entendermos o que aconteceu, são os caminhos causais, né, que nos levam a entender como que as coisas mudam ou não mudam. E por isso que eu vou compartilhar isso com vocês hoje, né? E é por isso que eu sou tão feliz de ser parte dessa equipe. Eu sou muito grato pela presença de vocês hoje aqui. Hoje, Kimberlin já falou, né? E Carolina também já falou, né? Que vocês podem se apresentar aí no chat, né? Mas o que eu gostaria de falar agora para vocês é saber quem é que está aqui na sala hoje. Então, Carolina compartilhou aqui uma enquetezinha, né, um questionário para a gente indicar o tipo de organização que a gente representa e qual é o papel que você desempenha nessa organização e o seu nível de experiência com avaliação de caminhos causais. Então, por favor, agora vocês devem assim, ver aí, né, o quiz e está traduzido em português e inglês. Podem votar, por favor.
Bem, nós temos uma apresentação bastante interessante aqui sobre quem está na sala, né? A imagem, eu estou vendo aqui agora que você tem, né, uma tradução para português aqui. Aqui temos bastante pessoas, né, que são de pessoas de organizações sem fins lucrativos, temos uma quantidade boa de avaliadores aqui na sala. E também temos pessoas de organizações sem fins lucrativos, né, que trabalham nessas organizações, pessoas que trabalham nessas organizações. E quando se trata do nível de experiência, a gente tem 35% que são novos, né? A maioria tem alguma experiência, né, sobre avaliação de caminhos causais, mas né, não fez nenhuma. E eu acho que isso é muito importante a gente considerar para a gente seguir adiante. Então, muito obrigado por participar aí nessa pesquisa e compartilhar informações conosco. Agora eu vou passar de volta para Kimberly para que ela possa nos guiar nos próximos passos. Muito obrigada, Repolete. Vamos dar uma olhada no que a gente tem para hoje, né? Primeiro, eu tô tão animada por ter né, todas as pessoas aqui com algum tipo de experiência na sala. Eu diria que metade das pessoas aqui, eu acho que a quantidade maior, né, ainda tá aprendendo também. Então é muito bom ter todas as pessoas aqui, né? E o nosso foco aqui é construir uma compreensão comum, né, para a gente possa também reunir as nossas individualidades e trazer tudo isso para este encontro, né? Entender o que que a gente precisa fazer nas nossas organizações para fazer esse trabalho bem. E algumas pessoas talvez possam não achar que isso possa ser acessível ou, né, fac- algo que possa ser feito. E aí eu tô, assim, eu me conecto muito com a experiência, porque eu comecei assim, tá? E aí eu comecei a confiar mais, entender mais com o tempo. Então, talvez a gente pode tipo, compartilhar alguns acordos. Então, a gente vai primeiro se conectar com o fato de que isso aqui é um treinamento. Então, seu feedback é muito importante. Segundo, a gente vai deixar um tempo para perguntas e respostas no final da sessão. Então, vocês podem colocar perguntas no chat enquanto a gente está indo, tá? A gente está fazendo a nossa apresentação. E aí, a nossa colega Carolina vai pegar essas perguntas aqui do chat. E aí, se a gente conseguir, né? Se a gente não conseguir responder tudo ao vivo, a gente vai responder depois, porque a gente quer se certificar de que você saia deste treinamento com o seu copo cheio de compreensão, que saia daqui com suas perguntas respondidas, então isso é muito importante para nós. E nós também somos muito gratos e gratas, né, de ter uma intérprete aqui, Sanandra Andrade, que é do Brasil e que está ajudando aqui as nossas convidadas que falam português. Então, obrigada a todas as pessoas aqui pelo seu tempo, pelas suas contribuições para a sessão e o valor que vocês estão agregando aqui hoje. Todos os materiais que nós compartilharmos aqui, né, serão disponíveis depois da sessão. Então, se alguma coisa que você não conseguiu ver nos slides, ao menos que você seja uma pessoa que aprende de ouvido, né, como eu, por exemplo, mas se você é uma pessoa que aprende as suas escritas, não se preocupe, a gente vai compartilhar isso e você pode ficar completamente presente aqui. Agora, eu gostaria de passar de volta para a Hippolyte. Hippolyte, muito obrigada, muito obrigado. Bom, hoje a gente vai falar sobre, primeiro, uma palavra-chave de termos, né? A gente utiliza esses termos aqui de forma intercambiável, tá? Estratégia, projeto, iniciativa, intervenção, programa, tudo isso que a gente está falando aqui da mesma coisa, né? Então, se vocês ouvirem essas palavras sendo utilizadas, por favor, não fiquem, assim, não fiquem perdidos e perdidas, tá? Porque a gente vai estar falando da mesma coisa quando a gente utilizar essas palavras aqui. Tradicionalmente, né? É importante a gente estabelecer essas linhas de base. E agora a gente vai falar hoje sobre um modelo, né? Vamos ver como é que a gente pode olhar isso de uma maneira que não seja linear, né? Porque às vezes se acha que intervenções vão de um ponto A para um ponto B, né? Então a gente tem duas maneiras de descrever o que acontece. A gente tem a avaliação de caminhos causais, né? Dizendo que a gente precisa ver as coisas de maneira diferente. E aí a gente vai passar um pouquinho mais adiante para discutir o que são algumas das coisas que a gente espera ver no campo. E quando a gente compara a avaliação descritiva com caminhos causais, né? O que que a gente tem? Então a gente vai, olha aqui o slide 8 aqui, Carolina. Ok, essencialmente, quando a gente, né, pergunta, por exemplo, o que que a gente quer dizer com avaliação de caminhos causais? Qual é a diferença entre uma coisa e outra, né? Quando a gente compara caminhos causais com avaliação descritiva. E pode ser útil fazer a comparação entre essas duas coisas, né? O que que a gente está falando também sobre a avaliação descritiva? O que que é isso?
Então, uma maneira de fazer isso é olhar para os passos que a gente percorre quando a gente faz uma avaliação, né? Tem algumas coisas que a gente faz. Primeiro, a gente faz uma pergunta, né? E a pergunta que a gente faz determina o que que a gente quer saber de uma avaliação. E depois a gente passa para a fase do desenho, né? Que aí a gente faz a coleta de dados. Depois a gente tem as medidas o que que a gente coleta para fazer as medições. E claro, a gente também tem os dados a serem interpretados. E o que vamos falar hoje são maneiras diferentes como a abordagem dos caminhos causais aborda isso. O que a gente tem aqui é uma métrica que você vê, né? Por exemplo, na fase das perguntas. Quando a gente trabalha com avaliação descritiva, o que a gente pergunta é que mudanças estão ocorrendo. Mas na variação de caminhos causais, o que a gente pergunta é como e por que as mudanças estão ocorrendo da maneira como estão ocorrendo. Então a gente vai além do o que e pergunta como. Na fase de desenho, né, na variação descritiva, a gente usa a teoria da mudança para decidir o que mudar. Em avaliação de caminhos causais, a gente olha além da teoria da mudança e espera que a intervenção evolua e contribua para a nossa compreensão, né, dos resultados emergentes. E quando a gente faz as medições, né, nas descrições tradicionais descritivas, a gente geralmente mede o progresso da intervenção em qualidade da implementação, os resultados e contextos e pressupostos. E na avaliação de caminhos causais, o que a gente faz isso também, né? A gente olha o progresso da intervenção, qualidade da implementação, também mede os resultados planejados emergentes, o contexto, os pressupostos, mas, mais importante ainda, a gente olha como é que os fatores contextuais, né, conectam a intervenção aos resultados. Como é que o contexto influencia aquilo que está acontecendo, aquilo que a gente tá fazendo? Então, tem algumas perguntas que a gente faz, né? Como é que a gente pode olhar, como é que a gente pode ver mudanças tanto esperadas quanto não esperadas e ver quais são os pontos fracos ou fortes dessa mudança Na verdade, na avaliação de caminhos causais, o que a gente olha é se a gente consegue encontrar evidências, né, baseadas em dados, para que nós possamos utilizar isso como uma fonte primária para inferir se e como as mudanças aconteceram e como é que os fatores contextuais contribuíram para a mudança que a gente está vendo. Não só aqueles que são planejados, mas também com os emergentes, aqueles que de repente aparecem, né, sem a gente esperar. Bom, eu vou passar agora para Kimberly para ela explicar como é que a gente vê a diferença entre uma avaliação descritiva e uma avaliação causal. Ok, Kimberly? Sim, muito obrigada, Replet. Eu fico tão animada, né, com a verdadeira explicação do que são os caminhos causais, porque é uma coisa tão poderosa, né, a respeito de saber por que que a mudança acontece. Então, muito obrigada por trazer essa comparação. É uma maneira tão útil de ver essas mudanças na mentalidade dentro do método, né, que é um convite da avaliação de caminhos causais. E para entender isso melhor, vou dar um passo atrás aqui e pensar sobre as avaliações descritivas e causais. E esse aqui é um dos meus slides favoritos, porque na verdade é como eu realmente aprendi sobre caminhos causais, porque captura uma distinção-chave entre as avaliações descritivas e de caminhos causais, né? As duas são como se você estivesse diante de um espelho. Elas refletem o que está ali na superfície. Você consegue ver quem estava envolvido, que atividades aconteceram. Em alguns casos, você pode até ver quais são os resultados que foram observados. E essa reflexão pode ser muito interessante, especialmente quando a gente está tentando entender o alcance, a escala ou os produtos imediatos. Mas os espelhos não mostram pra gente, não mostram pra gente o que a gente está acontecendo embaixo da superfície, né? Você pode ver o que alguma coisa aconteceu, né? E a gente sai, às vezes, com a impressão de que a gente tem muitos pressupostos sobre por que que aconteceu. E as análises causais, felizmente, né, tem uma outra abordagem, uma outra maneira de funcionar. É como se fosse um raio-x, né, que mostra
estruturas internas, os relacionamentos subjacentes, as forças que acabam possibilitando ou impedindo a mudança. E quando a pesquisa causal é feita bem e feita em parceria, não apenas diagnostica e empodera, né? Empodera comunidades, empodera financiadoras, pessoas que estão ali, né? Na prática, qualquer pessoa que estiver, ou qualquer organização que estiver em frente do espelho, então pode ajudar a gente a tomar melhores decisões e também dar apoio a uma transformação mais profunda, porque no final das contas, a mudança de sistemas complexos, você não consegue consertar aquilo que você não consegue ver. Então, antes da gente passar para né, mergulhar no conteúdo de hoje, eu gostaria de convidar vocês todas e todos aqui para um caso pessoal, né? É um caso, na verdade, que aconteceu e eu continuo aprendendo com ele, né? E durante a sessão a gente vai voltar para esse caso para como é que as ideias que estaremos discutindo, realmente aparecem na prática para a gente entender que não é uma coisa apenas teórica, é prática e quando é feita bem, pode ser muito poderosa. Então, à medida que vocês escutam, pensem sobre o seu próprio trabalho e realmente centrem o seu próprio trabalho à medida que vocês escutam este caso. E talvez vocês queiram entender melhor como e por que a mudança acontece nos seus próprios contextos. Então, mantenham isso em mente à medida que a gente avança, né? E com isso eu vou, né, devolver aqui a palavra para Hippolyte para contar a história. Muito obrigado, Kimberly. Você falou que tem um caso, né, que ajuda a gente a entender essa experiência. Então, vamos entrar nisso aí, né? Agora, e como é que a gente pode fazer a teoria se transformar em prática? Vocês podem falar alguma coisa sobre o projeto ou a estratégia? Quem foi que encomendou essa avaliação e por quê? Com certeza, posso falar sim, é uma excelente pergunta. Vou responder para você. Neste caso, na verdade, vem de uma Fundação de Atuação Nacional dos Estados Unidos e que tem investido em áreas como o desenvolvimento da primeira infância, a preparação para o mercado de trabalho e mão de obra equitativa através de programas comunitários. Então, eles têm algumas métricas de medição de desempenho, né, relacionada formulários que famílias preenchiam assim por diante. Mas começaram a perguntar, uma pergunta mais profunda. A gente está realmente influenciando a mudança aqui, né, quando está falando de equidade? E essa pergunta reformulou tudo para aquela equipe. Então, em vez de fazer, né, a encomenda de uma avaliação tradicional para prever o impacto, eles queriam entender melhor como é que a mudança estava se desenrolando e que estratégias estavam funcionando e sob que condições e para quem. Então, eles intencionalmente foram para a avaliação de caminhos causais como uma maneira de ir mais profundamente, não apenas perguntando o que que aconteceu, mas também queriam explorar por quê e como e para quem as mudanças aconteceram, e em que contexto. Então, teve uma mudança, né, de simplesmente fazer o rastreamento de produtos para ver as coisas de uma maneira mais profunda, e essa realmente é o centro da aprendizagem causal. Interessante. Como é que vocês já fizeram isso na avaliação? Sim, na minha função, geralmente eu sou a pessoa que organiza, que põe a mesa, né, para aprendizagem. E eu tenho uma relação muito longa com a pessoa que ocupa a vice-presidência dessa fundação por muitos anos, que, né, e também conheço pessoas, né, dentro do conselho administrativo. Então, eu tinha essas relações, né? E isso criou espaço para que eu pudesse apresentar a abordagem dos caminhos causais. Não era, na verdade, algo técnico para consertar um problema, né? Mas, na verdade, um convite para ajudar as pessoas a pensarem sobre o trabalho que estava sendo feito. Então, eu comecei com uma conversa, na verdade. E aí, lembra que os relacionamentos caminham na velocidade da construção da confiança, né? Então, as coisas às vezes levam tempo. E aí, quando chegou o momento, eu apresentei, né, essa maneira de fazer perguntas para pessoas, elementos diferentes e centralizar a escuta nas vozes das comunidades. E aí, esse sequenciamento intencional me ajudou a construir a adesão para garantir que a avaliação não era uma coisa que era feita para pessoas, mas era algo que era co-criado com elas. Você falou sobre pessoas envolvidas, né, com diferentes níveis, mas para quem era essa avaliação? Bom, os usuários primários era o conselho da fundação e
A equipe do programa em nível nacional. Claro, tinha outras pessoas, né, outras equipes do programa que estavam por todo o país, mas eu estava falando da equipe central, né, do conselho de diretores. Se eram pessoas que tinham, né, informações com nuance para tomar decisões estratégicas. Não era só uma questão de onde investir os seus dólares, mas também como investir de maneira que acelerasse a mudança de sistemas. E a questão sobre aceleração de mudanças é importante porque você não precisa esperar muito tempo para ver a mudança acontecendo, quando você está fazendo isso de maneira intencional. Então, a credibilidade do processo realmente importava para o conselho. Né, por conta da sua utilidade, né, e não era uma questão tanto de conformidade, mas uma questão de aprendizagem. Eu realmente aprecio, né, esse interesse que a fundação teve. E quando a fundação estava comprometida com equidade e com aprendizagem, a gente começou a trazer as perspectivas mais diversas e mais complexas para o jogo. E isso foi essencial tanto para o rigor quanto para a credibilidade do trabalho que estava sendo feito. Então você explicou sobre o ímpeto, a inspiração para, para avaliação. Quais são as perguntas específicas que você estava tentando responder? Bom, a gente tinha umas perguntas-chave, né? Não era sobre não era questão de simplesmente checar, né? Marcar caixinhas. A gente estava falando sobre relacionamentos e como é que a gente podia ver a medição de contribuição em sistemas complexos. E a gente perguntou, por exemplo, como é que a mudança aconteceu nesses sistemas de mão de obra? Por que que isso aconteceu? Quais condições e estratégias possibilitaram o progresso? Né? Quem se beneficiou e quem ficou de fora? Essa é uma das minhas perguntas favoritas, na verdade, porque a gente consegue ver as pessoas que estão lá no espelho, mas a gente não consegue ver quem está fora daquele espelho. Então, quando você pensa nessa pergunta, isso te traz, né, essa informação. Outra pergunta foi: que papel os investimentos da Fundação desempenharam? E, finalmente, o que mais pode ter contribuído para os resultados observados? Então, essas perguntas foram feitas para possibilitar a exploração. A gente queria dar espaço para a complexidade, para a emergência, né, o surgimento e também para as realidades vividas das pessoas, né, que estavam próximas ao trabalho. Então também dava espaço para iterações, né? Então a gente está falando de progresso, não de perfeição. E eu acho que isso é importante que nós saibamos aqui. Vocês não precisam ser pessoas perfeitas para fazer isso. E ninguém é perfeito, né? A gente sabe disso, mas a gente trabalha, né, com a responsividade cultural que a gente tem à mão. Então, isso vai evoluindo à medida que outras vozes vão entrando na sala, vão se juntando à discussão, né? E aí você vai conseguindo passar da superfície para a estrutura. Então, no começo dessa avaliação, a gente teve essa intenção de co-criar as perguntas com as equipes da fundação, com as parcerias e com as vozes das comunidades para refletir não só o que a fundação precisava saber, mas também o que era importante para as pessoas que estavam lá no na ponta. Complexidade, isso é muito importante. Você fala muito sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é que a gente lida com a complexidade e, né, em resultados emergentes dentro da avaliação de caminhos casóis? Porque o desenho da avaliação parte do pressuposto de que a intervenção evoluiu. Que reflexões ou abordagens vocês utilizaram e por quê? Essa é uma excelente pergunta, porque você tem que usar o método correto. E aqui é o objetivo disso aqui, né? Para explorar essas grandes questões causais que a Fundação tinha, por que que a mudança estava acontecendo, por exemplo, a gente utilizou dois métodos principais que são feitos para trabalhar com a emergência e com a complexidade ao mesmo tempo. O primeiro foi o movimento do efeito cascata, que ajuda a gente a visualizar, né, como que os sistemas trabalham com diferentes estratégias, né, como você criar ali um efeito dominó, derruba uma peça e sai refletindo em tudo. Então a gente estava trabalhando com, né, sessões participativas em grupo, com beneficiários, com empregadores, com parcerias, para que entender como as mudanças percebidas se conectavam com o trabalho feito pela fundação. E isso conseguiu capturar os resultados, tanto os pretendidos quanto os emergentes. E até ajudou a prever alguns efeitos, né, cascatas, dominó, que a gente podia ter depois. A gente também trabalhou com análise de contribuição, né? Que era para trabalhar justamente com a possibilidade de que o trabalho da fundação estava contribuindo para as mudanças observadas. Aí pensamos, por exemplo, que fatores desempenham papel nisso? Não é só uma questão de atribuir uma ideia, né? Mas é realmente ter clareza sobre a precisão disso. Então, esses métodos aqui eram participativos por desenho. Eles foram feitos assim.
foram construídos com entidades beneficiadas e membros da comunidade, né, que estavam relacionados com o trabalho, como eu falei mais cedo. Então, isso não é apenas rigoroso, mas também é responsivo, participativo e também equitativo. Você mencionou duas abordagens. Você falou sobre efeito cascata e análise de contribuição. Eu estou interessado aqui na análise de contribuição. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto aqui? Qual que é o papel que ela desempenhou na avaliação? Porque a análise de contribuição começa com a teoria da mudança. E em caminhos causais, né, avaliação de caminhos causais, a gente não quer ficar preso a essa teoria apenas. E como é que você conseguiu equilibrar essa tensão? Essa é uma tensão muito importante da gente identificar, Repolete, porque à medida que as mudanças acontecem, né, as coisas não acontecem nem sempre de uma coisa, de acordo com a teoria da mudança linear. Claro que no começo, quando a gente começa a trabalhar com isso, é da mesma maneira como a gente está trabalhando com caminhos causais, né? O que que isso aconteceu? Como é que a gente começa a desafiar os nossos pressupostos? E eu acho essa minha parte favorita do trabalho. A gente usa a análise da contribuição precisamente porque ela oferece para nós uma maneira de testar a alegações causais, né? Sem atribuir nada. A gente começa a fazer, né, um mapeamento e aí a gente começa a fazer uma sobreposição de diferentes elementos que estão relacionados com este efeito cascata, que inclui, por exemplo, né, resultados que não foram antecipados, que não foram planejados, mas que eram significativos, e a gente começa a documentar isso, né, que estava diferente do plano original, por exemplo. As pessoas olham para isso e falam: Meu Deus, a gente está aqui preso na teoria da mudança, mas você consegue ver o ânimo, né, e como é que isso depois se reflete à medida que as pessoas deixam o processo simplesmente se transcorrer. Por exemplo, a maneira como a fundação trabalhava com isso, né? Empregando sistemas e equipes, como é que isso acabou realmente tendo resultados de mudanças em política de contratação, né? Mas a gente não parou aí. Nas nossas sessões de construção de sentido, a gente perguntou a outras pessoas o que mais pode ter contribuído para essas mudanças. A gente perguntou a essas pessoas, a gente priorizou essas pessoas, nós vimos essas pessoas, o que é muito importante nesse trabalho. Então, a gente procurou por explicativas alternativas, por exemplo, tendências econômicas, mudanças políticas ou outras iniciativas no campo. E isso não foi um exercício de simplesmente marcar caixinhas. Eu quero sempre enfatizar isso, né? Foi muito essencial ser honestos sobre a complexidade e sobre a questão do poder. Quando a gente faz alegações causais, a gente precisa ser capaz de falar aquilo que a gente precisa e por que a gente acha que a gente sabe disso e quem ajudou a gente a chegar a essa conclusão. Bom, eu quero entrar aí no que você falou sobre explicações alternativas e por que que isso é importante. Porque resultados geralmente são resultados tanto na intervenção quanto do contexto. A avaliação pegou algum tipo de evidência sobre esses outros fatores que contribuíram? Sim, essa é uma área na qual eu tenho refletido profundamente. A equipe de avaliação, né, fez uma série de entrevistas para verificar esses fatores contextuais, mas muitos dos insights vieram, né, das pessoas que estavam participando. Eu lembro que como eu falei, era participativo já, né, por padrão. Foi pensado assim. E eu fico tão feliz com isso, porque quando as pessoas são escutadas, elas trazem explicações muito profundas, e eu fiquei muito feliz com isso. Ainda assim, se eu tivesse a chance de fazer isso, né, outra vez, sabendo que eu sei agora sobre avaliação de caminhos causais, eu traria mais coleta de dados intencional sobre contexto, Hipólito, porque né, também faria com partes interessadas que estão focados em dinâmicas específicas, ou também fazendo análise de tendências para conseguir entender melhor as mudanças externas e também esforços que são sobrepostos. Por quê? Né? Não é só uma questão de você fazer uma boa avaliação, mas também você precisa levar em consideração uma equidade. Também tem o fato de que a mudança é coproduzida por muitos atores e sob muitas condições, ajuda a gente a evitar, na verdade, né, um desequilíbrio de poder desempenhado por instituições. Então, ter toda essa complexidade e ajuda é muito importante e tem efeito direto na medição das contribuições. Você tem um exemplo para compartilhar com a gente, né, para a gente conseguir entender isso que você está falando? Sim, muito obrigada, Carolina. Como vocês podem ver, deixa eu mostrar para vocês um dos caminhos causais que emergiram dessa avaliação, que é uma, né, que mostra como
a coisa acontece de maneira não linear. A gente trabalha com, né, a narrativa de histórias, né, o relato de histórias. A gente tem pessoas com históricos de exclusão e aí uma sua relação com empregadores. E essas histórias acabam, né, ah, oportunizando compromissos públicos de empregadores, em que eles falam sobre a sua intenção de mudar e começa também a construir pressão e accountability local. E algumas dessas mudanças acabam, né, ajudando essas pessoas a redesenhar as suas metas de diversidade, equidade e inclusão. Né, ter essas metas incorporadas nos seus funis de contratação, que é muito importante nesse trabalho, e ao mesmo tempo também teve uma assistência técnica e também aprendizado entre pares, dentro dos ambientes, né, de parceria que ajudou a espalhar mais essa ideia. Então, esses efeitos cascatas foram muito mais além do engajamento inicial. E aqui o ponto-chave é o seguinte: nada disso aqui aconteceu de maneira linear. Quando a gente vê esse gráfico que é a direita que a gente tentou juntar, não teve nenhuma ação, estratégia que causou essa mudança sozinha. Então a avaliação acabou trazendo isso à tona, né? A gente tem a defesa, relacionamento, engajamento com políticas, mudança de narrativa. Todas essas coisas interagindo ao longo do tempo, né, foi importante para o reforço de estratégia. E modelo mental é muito importante nesse trabalho, tá? Porque isso aqui é uma parte, né, de uma avaliação de caminhos causais, porque isso ajuda a gente não só a rastrear, como a honrar essas diferentes fontes de mudança. Isso é muito importante, porque isso não achata a complexidade, né? Na verdade, ela faz a complexidade trabalhar a nosso favor. Então, o que foi que mudou depois, né? A fundação ajustou sua estratégia, baseado nos achados dessa avaliação. Sim, né? A fundação não só ajustou a sua estratégia, mas também repensou a maneira como essas pessoas estavam aprendendo. Então, quando a fundação fez um compromisso com a aprendizagem, né, realmente puseram isso em prática. Então, falaram sobre o que começou apenas como exercício de aprendizagem para o conselho, né, diretivo e para as equipes, acabou se evoluindo, se transformando numa mudança cultural. Então, começaram a mudar os relacionamentos com parcerias, né, na mesa, começaram a fazer perguntas mais abrangentes e investir mais em mudanças de longo prazo. E ela usou, né, esses achados para informar decisões muito críticas sobre como utilizando esses seus recursos e também como é que podiam trabalhar com equidade no nível sistêmico. E são coisas que ainda estão tentando aprender. Então, mais importante ainda, eles ficaram mais confortáveis com a complexidade, mais curiosos sobre aquilo que não poderia ser previsto antes e com mais confiança em utilizar métodos não tradicionais para exploração. Que excelente exemplo. Voltando, né? O que que seria o que você, assim, o que que se destaca para você? Hipólito, o que se destaca mais nesse caso? Né? Na verdade, está relacionado com alguns lembretes que eu gostaria de compartilhar aqui. Bom, aqui a avaliação de caminhos causais não precisa de estudos de controle randomizados para ser crível. Eu vou dar uma pausa aqui. Este é um fato chave. Também que participação aumenta o rigor e não dilui o rigor. Eu acho que isso é muito importante. E às vezes a melhor pergunta e mais poderosa não é funcionou, mas sim o que contribuiu para a mudança e como é que nós realmente sabemos disso. Então, quando a gente muda as nossas perguntas, a gente muda nossas possibilidades. É uma das minhas situações favoritas. E neste caso, ajudou uma fundação a sair de atividades de rastreamento para conseguir compreender o impacto. Eu acho que isso torna os caminhos causais tão poderosos, porque expande aquilo que é possível. Quando a gente muda a maneira como a gente pergunta e a maneira como a gente atua. Então, eu acho que isso realmente, né, realmente se destaca. E o que se destaca mais ainda, né, com base nos meus estudos e experiência sobre isso, é sobre quanta confiança e abertura são necessários por parte de todas as pessoas que estão envolvidas no processo, né? Como as pessoas que estão fazendo a avaliação são responsáveis por isso, né? As pessoas que estão trabalhando no setor filantrópico, né? Tem gente que já foi membro de conselhos, membro de equipes de direção, enfim, foram avaliadoras. Então, acho que isso requer uma vontade de criar espaço, né? Para conseguir seguir a complexidade ao invés de simplificá-la. E também honrar autenticamente a perspectiva das pessoas que estão mais próximas da mudança como fontes legítimas
de insights para entender as mudanças. Então, não é só uma questão de ferramentas técnicas, né? É uma questão de confiança, de dizer a verdade, criar espaço para a construção compartilhada de sentido. Eu também já vi quanto que é útil, né, quando as financiadoras estão dispostas a abrir mão dessas expectativas rígidas e se inclinarem em direção à descoberta. Eu consigo ver, né, a lâmpadazinha acendendo, né? Quando elas percebem, as pessoas percebem o poder que existe nisso, né? E ajuda essas organizações, né, a saírem de uma de performance apenas para uma jornada de aprendizado. E isso não só informa decisões, mas também muda as relações de poder, especialmente entre entidades beneficiadas e doadoras, né? Então, refletindo nessa experiência aqui, eu fico me perguntando o que que significa para mim daqui por diante, né? Talvez para você também que está ouvindo hoje aqui, né? Eu acho que é um compromisso mais profundo, não só para responder perguntas de avaliação e perguntas causais, mas para utilizar essas abordagens para dar apoio às estratégias coletivas, a aprendizagem centrada na equidade e, no final do dia, uma mudança de sistemas mais responsiva. Muito obrigada, Hipólito. Muito obrigado a você, Kimberly. Deixa eu falar uma das coisas pelas quais eu acho isso tão útil, né, nesse caso. Porque isso faz com que as equipes olhem além da teoria da mudança, né? A gente tem também ver os resultados, né? Não só aqueles que foram planejados, mas também os que emergiram. Também como se dá importância à evidência, e utilizar a evidência para entender melhor como e por que tanto a intervenção quanto o contexto, né, contribuíram para os resultados, tanto quanto planejados quanto para os imaginados. E também mostra para a gente que a avaliação de caminhos causais pode crescer, né? Assim como pessoas que são avaliadoras, também financiadoras, né, também podem crescer e podem aprender com a complexidade. Muito obrigado por compartilhar este exemplo. Eu aprendi muito. Eu espero que outras pessoas aqui também no Botafogo também estejam aprendendo sobre isso. Mas eu tenho uma pergunta. Vamos dar uma olhada mais próxima, né, sobre o que se aprendeu estudando esse caso. No final do dia, a avaliação de caminhos causais se trata de fazer a diferença na vida das pessoas. Ela garante que evidências fortes informam decisões, né, que vão afetar a vida das pessoas de maneiras que importam para elas. E também engloba muitas pessoas e perspectivas trabalhando juntos para conseguir conduzir esse tipo de avaliação. E também fechar, né, esse laço linear. Agora vamos olhar o que está impedindo a gente, né? O que está segurando a gente? O que pode ser questões que podem impedir a gente de olhar caminhos casados de maneira mais profunda? Eu acho que são perguntas que a gente precisa se perguntar. O que está segurando a gente? E quando a gente pensa sobre o que pode estar nos impedindo de explorar caminhos causais mais profundamente, eu acho que sempre haverá razões, né? Porque que às vezes a gente fica meio tímida de explorar novas maneiras de aprendizado, né? Eu acho que tem mil razões, né? Se a gente for tentar olhar para as questões de cada pessoa aqui. Mas vamos compartilhar com vocês algumas razões que nós discutimos, né, como grupo, trabalhando juntos, que pode estar nos impedindo de utilizar a iniciativa de caminhos causais ou análise de caminhos causais. Então, primeiro pode ser mitos que a gente tem, né? Alguns mitos que a gente observa. Mitos que sobre quem pode participar e quem se beneficia. E a gente vai falar de cada um deles, tá? E vamos lembrar sempre que o que Kimberly compartilhou neste caso, né, nos diz que é preciso muitas pessoas envolvidas para fazer uma avaliação de caminhos causais, e isso é importante ter em mente. Isso acontece porque talvez algumas pessoas ou pontos possam parecer mais relevantes para você do que outras, né? Outra também pode ser, né, que pode estar relacionado com as pessoas que comissionam, né? Ou que encomenda as avaliações, ou quem toma decisões.
Então, temos os mitos aqui que nós temos. O primeiro mito é sobre quem pode participar e quem se beneficia. Normalmente há muitas discussões sobre, né, como a Kimberly mencionou, muitas pessoas participaram no estudo de caso que que ela compartilhou. E a gente pode ter um debate muito longo, né, sobre quem pode participar, né? A comunidade é importante, as equipes de trabalho são importantes, formuladores de política são importantes. E depois a gente pode, né, acabar analisando isso e essa decisão que a gente pode tomar, baseada em mitos, pode alterar muito a avaliação de caminhos causais. Então a gente precisa lidar com as nossas expectativas para que a gente possa conseguir, né, fazer uma análise da mudança. Um outro mito está relacionado com desenhos causais, né? Talvez mitos sobre se desenhos causais são úteis ou não, né? A gente está Tem gente que vai dizer o seguinte: bom, a gente já está fazendo isso, a gente já está fazendo análise de contribuição, então por que que a gente vai também trazer os desenhos causais? Esse pode ser um mito que pode impedir a gente de tentar utilizar os caminhos causais. Também vai haver mitos sobre, assim, será que a gente já não está usando isso? Foi o que eu já falei, né? Sobre a análise de contribuição, o efeito cascata ou outros métodos utilizados para a coleta de evidências, né? Então tem gente que pode dizer, bom, eu consigo ver a importância disso, mas eu acho que a gente não precisa, né? E o importante é que a gente, quando a gente fala, a gente trabalha sobre o como e por quê. Então, isso a gente também gasta tempo para conseguir fazer com que os desenhos causais funcionem, né? Isso é uma coisa que precisa ser considerada. E, finalmente, tem alguns métodos sobre os métodos. Eu já vi no chat, né, perguntas sobre isso. Então, a gente pode começar com uma descrição, né, e depois a gente passar para desenhos causais, né? Ou a gente já tem, faz análise de contribuição. Será que realmente precisa fazer alguma mudança aí? E o que é importante para a gente lembrar é o seguinte: é importante ir além disso. E se você estiver interessado em se aprofundar nesse tópico, a gente recomenda, né, um artigo que está aqui, né, que é o Causal Perdido, que foi originalmente publicado na Foundation Review, feito por duas de nossas colegas, Julia Lin, na verdade foram mais delas, né? Julia Lin, Sarah Ann e Julia Kaufman. E, né, esse artigo fala sobre mais dos mitos que a gente acabou de mencionar. Com certeza, obrigada. Eu vou tentar responder tantas perguntas quanto eu conseguir aqui no chat, à medida que o Ripley está respondendo, porque eu acho que elas são fascinantes. Mas um mito persistente é que os desenhos escolares são muito onerosos para os participantes, né? Eu, na verdade, eu sou um exemplo vivo de uma pessoa que conseguiu entender isso, né? Então, eu simplesmente adoro Júlia, Carolina, as duas Júlias, na verdade. Eu aprecio muito o trabalho que elas têm feito. Mas, na verdade, a gente consegue centralizar a voz da comunidade ao invés de marginalizá-la. Então, esses métodos não precisam, né, confiar em pesquisas rígidas, não é? Eu vou falar disso hoje, se eu puder, né? Mas a gente tem questão de sentido participativa. Todas essas coisas vêm de experiência vivida sobre por que a mudança aconteceu. Então, em vez de extrair dados de comunidades, essas abordagens convidam comunidades para o processo de construção de sentido, utilizando recursos visuais, diálogos, relatos de histórias, né, para entender que é mais acionável. Então, avaliadores, né, ou lideranças de fundações, né, quando essas pessoas criam espaço para a aprendizagem da comunidade e, né, entendem que há muitas maneiras diferentes de saber, a análise causal não fica só acessível, mas também verdadeiramente empoderadora. Então, outro mito é que desenhos causais não podem ser implementados de maneiras apropriadas para trabalhar com comunidades, porque tem raízes na supremacia branca, por exemplo, né? Mas a análise causal não é um problema, na verdade é quem está, na verdade, praticando. Eu tive de entender isso eu mesma. Tem uma tradução muito longa
métodos causais não experimentais que vocês provavelmente têm, né, ciência sobre, né, por exemplo, sobre especialistas indígenas, comunidades globais, algumas que estão até representadas aqui nesta sala, que acabam trazendo múltiplas verdades e não narrativas únicas. E essas abordagens, né, por exemplo, não pode, às vezes, interrogar pressupostos dominantes. E a gente pode, na verdade, lidar com isso, né? Quando a gente utiliza abordagens causais com intenção e com humildade, elas podem, na verdade, conseguir mudar o poder, né? A dinâmica de poder, trazendo dados que sejam mais verdadeiros, mais justos e que trazem um cenário real da mudança no mundo. Então, as análises causais não precisam afunilar o que a gente vê, na verdade, podem expandir se a ferramenta estiver sendo utilizada pela pessoa, né, estiver nas mãos corretas, elas podem ajudar a gente a extrair muita coisa interessante da complexidade. E aí, indo adiante, né, tem uma das coisas que eu gostaria de falar aqui é sobre a questão de que são muito onerosas, especialmente em comunidades, com contextos comunitários. E pode ser, né, uma verdade que requer engajamento, mas engajar as pessoas que estão mais próximo do trabalho não é uma sobrecarga, né? Não é um ônus, é uma força, porque essas pessoas são que têm os insights mais profundas sobre como é que a mudança né, transcorreu e por que que foi importante. Então, a questão do tempo que a análise leva, como o Hipólito falou mais cedo, não é o tempo que leva, mas é como é que o tempo é utilizado. Então, a gente ter, né, uma participação que seja respeitosa, né, e que seja, que honre as diferentes perspectivas. E, pela minha experiência, a comunidade aprecia. Lembra que eu falei também que ela constrói confiança? Lembra que eu falei que relacionamentos também, né, caminham na velocidade da construção da confiança? Então, é sobre isso, né? Porque essa abordagem cria espaço para as pessoas que foram deixadas de fora da conversa para que possam trazer suas contribuições e também faz com que a gente repense sobre como é que a gente define ônus, né? Para a gente não ficar falando apenas do esforço que se requer, quando na verdade o que precisamos pensar é sobre o retorno que isso traz. E aí, no contexto filantrópico, né, o trabalho se relaciona com o retorno sobre o investimento, da mesma maneira como se pensa sobre o retorno sobre os relacionamentos, né? Então, a maneira como a gente escuta as descrições sobre o que aconteceram, às vezes são limitadas, com muito pouco retorno para as pessoas, né, que contribuíram ao seu tempo. Então, ter uma mudança de causal pode ajudar a gente a entender como a mudança aconteceu, por que aconteceu e o que condições, na verdade, fizeram ela possível. Então, esse é o tipo de insight que as comunidades podem realmente utilizar, podem utilizar para melhorar, para fazer defesa, para mudança de políticas ou qualquer tipo de políticas que queiram, de mudanças que queiram fazer, e também para que possam tomar decisões mais estratégicas também. Então, na avaliação, como é que eu falei mais cedo, né, com aquela fundação a nível nacional que estava trabalhando com capacitação para o mercado de trabalho, a gente não só levantou dados de parcerias, a gente também convidou essas pessoas para o processo de aprendizagem, né, seja por processo de uma construção de sentido participativa, né, com lideranças de organizações sem fins lucrativas, muitos elementos vieram juntos para a gente falar sobre o efeito cascata, né? Eu quero falar disso mais tarde, inclusive, que tem gente me perguntando aqui. Mas o interessante é que, né, existe a possibilidade da gente ver explicações alternativas para a mudança que a gente está vendo. E uma outra coisa que eu aprendi é que o processo em si é válido, vale muito, né? É muito valioso, porque te dá a linguagem e até o tempo para você pensar sobre o próximo passo, né? Não é só para só coletar insights, mas também como desenvolver isso de maneiras que sejam empoderadoras e que tragam energia para o processo. Então, da maneira como caminhos causais funcionam, não onera comunidades, na verdade, honra as comunidades e também transforma a avaliação de uma coisa que é extrativa para algo que é realmente útil e também equitativa, né, considerando as diferentes narrativas. E uma outra uma compreensão que é muito comum é que, na verdade, olha muito para o passado, né? É uma questão de desembrulhar o passado, né? Que não ajuda a tomar decisões futuras. Mas, na verdade, entender como e por que a mudança aconteceu é essencial para refinar e melhorar estratégias, e especialmente em sistemas complexos. Especialmente quando as coisas estão mudando tanto, né? Então, na análise causal, e quando ela é feita bem, ajuda a organização a ver algumas coisas, né? Por exemplo, que esforços contribuíram mais para os resultados que realmente importam, né?
que outras mudanças essas contribuições, na verdade, apoiaram? Para quem, né, essas contribuições foram úteis? E isso vai além de explicar o que aconteceu, mas também informa o que fazer a seguir, né? É uma orientação para o futuro, que às vezes a gente, né, despercebe. Então, eu realmente aprecio a maneira como ela permite que organizações testem, né, novos pressupostos. Geralmente, a análise de contribuição ou teoria da mudança não faz isso, né? Na verdade, o que a gente quer é encontrar caminhos mais interessantes para o futuro. Hippolyte, muito obrigado, Kimberly, por explicar esses mitos para a gente. Um mito em particular que eu fico pensando é como é que isso se aplica à estratégia, né? Porque, obviamente, muitas avaliações fazem, né, análises descritivas e também trabalham com as alegações causais. Mas vamos voltar lá para o começo da sessão, quando a gente comparou, na verdade, a avaliação descritiva com a avaliação causal, né? A avaliação descritiva observa ó, ah, resultados e utiliza uma teoria da mudança para entender como é que as estratégias influenciaram os resultados. Mas essas alegações causais, né? Elas não são necessariamente testadas. Isso significa que a avaliação acaba se baseando em lógica, né? E para entender o que aconteceu. Mas você ter isso não implica em você ter utilizado uma lente causal rigorosa. E isso acaba reforçando algumas pressupostos que nós já possamos ter. Quando a gente está falando com avaliação de caminhos causais, a gente vai mais fundo, a gente torna as alegações mais explícitas, a gente também incorpora as explicações alternativas e a gente testa a evidência também. Será que todos nós fazemos isso, né? Algumas pessoas podem dizer, todas as avaliações já não consistem em examinar relações de causa e efeito. Ou algumas pessoas podem dizer que meus métodos e conclusões já são causais, né? E aí, a gente pode, né, lidar com esses mitos de maneiras diferentes, né? Primeiro, a gente pensa sobre o rigor. O rigor. Quando a gente fala sobre estruturas para inferir causalidade, é uma dessas, né? De que modelos experimentais ou quase experimentais ou estudos de controle randomizados, né? ah, se você não usar, o resultado não é crível. A gente utiliza algumas linguagens, né, que são especializadas para avaliadores. Se você não for uma pessoa avaliadora, não se preocupe não. Essas palavras que eu estou usando aqui a gente vai explicar, tá? E vai explicar também por que que vocês não precisam estar preocupadas se alguns termos não forem familiares para vocês. Se você for uma pessoa com experiência em avaliação, a gente vai fazer algumas generalizações e simplificações para conseguir transmitir o ponto aqui. Então, tem dois pontos iniciais aqui quando a gente fala sobre relações causais. Porque existem perspectivas diferentes que são apresentadas sobre como o mundo funciona e como é que se pode influenciar a mudança. Quando a gente fala sobre modelos experimentais e quase-experimentais, estão na família dos contrafatuais, né, em que relações causais estão concebidas de uma maneira unidirecional. Por causa de A, B acontece. Ou por causa de B, de A, B e C, D acontece, por exemplo. Esse tipo de relação causal, né? É algo que são feitos em estudos de controle randomizado ou experimentos quase experimentais. E duas coisas precisam acontecer aí. Primeiro, as intervenções precisam ser conduzidas com fidelidade. O elemento-chave de uma estratégia não deve mudar ou se adaptar e deve ser implementado de uma maneira uniforme. O segundo é que, ao mesmo tempo em que você está conduzindo este ensaio, ou esse estudo, você precisa também verificar uma versão alternativa ou contrafatual do programa. E isso é uma coisa que, né, e para você fazer isso, você tem que ter os participantes do programa sendo atribuídos aleatoriamente, né, de maneira randomizada em diferentes grupos.
E aí você pode entender que isso pode ser não só, né, factível, não só viável, como ético também fazer em todos os casos, porque esses métodos eles não são apropriados para qualquer situação. Quando você trabalha sobre caminhos causais, já elas estão em outra família, que são na família das abordagens generativas. Porque as abordagens, né, o grupo de abordagens narrativas trabalham com diferentes fatores. Por exemplo, entender que A, B, C, D, E e F estão relacionadas por uma coisa que talvez nem tenha sido vista ainda. Se fala sobre mini causas e mini efeitos também, né? Algumas coisas que estão dentro no curso da intervenção e outros que não. Também relações causais podem ser complicadas, porque são muitos fatores, né, que são dispostos de maneiras diferentes e que podem surgir. Então, nós temos os loops de feedback, né? Os laços de feedback. As abordagens relativas também levam em consideração a complexidade, indicando que a causalidade muitas vezes não pode ser prevista. E talvez não possa haver nenhuma compreensão sobre o que, como né, e por que certas mudanças aconteceram. As abordagens generativas também buscam explicações alternativas, mas não as contrafactuais. O que se faz é fazer a triangulação de dados diferentes para examinar lentes específicas dentro da cadeia causal e também interpretam as evidências de maneira colaborativa com as pessoas que estão próximas da mudança. Então, as suas vozes, as suas experiências, seus relatos podem contribuir para a compreensão de por que a mudança aconteceu. E se você não é uma pessoa variadora, eu acho que isso eu deixe claro para você que as abordagens narrativas apresentam uma visão diferente sobre como a mudança acontece no mundo. Então, há também outros mitos, né, sobre desenhos não experimentais para examinar a causalidade que também implementam o rigor. Vamos olhar algumas opções sobre fazer a exploração de abordagens causais. Então, por exemplo, a gente tem, né, abordagens que são baseadas em teoria, participativas, baseadas em sistemas. É como o Kimberly descreveu, né? A gente está falando sobre o efeito cascata e o mapeamento desse efeito. E esse slide aqui traz alguns exemplos de métodos que podem ser utilizados de maneira eficiente em avaliação de caminhos causais. Tá vendo? Você tem alguns aqui nos slides, que estão organizados em três grupos maiores, como eu falei. A gente tem os abordagens baseadas em teoria, que inclui, por exemplo, análise de contribuição. A gente também tem as abordagens participativas, né? E a gente tem os outros métodos que são três métodos considerados abordagens baseadas em sistemas. Os métodos listados aqui são bons pontos de partida quando estamos desenhando uma avaliação para explorar relações causais que são complicadas ou complexas. Cada método tem seus pontos fortes e fracos. Pode ser útil combinar duas ou mais abordagens, né? Porque um pode acabar lidando com os pontos fracos do outro. Quando a gente, né, trabalha com avaliação, a gente geralmente faz isso. Análise causal e esses métodos podem ser fortalecidos através de uma variedade de necessidades, por exemplo, aumentar a quantidade de explicações, triangulação de dados e assim por diante. Então, nesse slide, você tem essas maneiras diferentes em que você pode aplicar, né, os métodos para realizar análises causais. Para mim, as lições chaves para mim, né, são essas aqui. Pensar que cada estratégia traz diferentes hipóteses sobre como isso acontece. A gente quer ir além disso. A gente quer pensar de maneira causal para construir a capacidade de pensar sobre como essas hipóteses se aplicam em contextos do mundo real. É uma questão de ir além da análise descritiva, da avaliação descritiva e entender realmente os caminhos causais. Esse tipo de aprendizagem é bastante valioso, porque não apenas fortalece estratégias, mas também desafia pressupostos, né?
e também nos ajudam a ver se os esforços aplicados estão realmente funcionando. Com isso, criamos também oportunidades para sermos mais, para nos adaptar, né, sermos mais flexíveis e lidar com as mudanças que aparecem. Uma outra conclusão importante é que a gente não está limitado a desenhos experimentais ou quase-experimentais, porque existem métodos que nos ajudam a aprender sobre causalidades, né, concebidos para contextos de mudança complexa sistêmica. E esses métodos são mais rigorosos, né, e também mais participativos. E quando entidades financiadoras, né, conseguem levar isso em consideração, realmente conseguem criar mais impacto com o seu trabalho. Trazer aquelas pessoas que são mais próximas do trabalho, né? Não são apenas pessoas que respondem perguntas, mas são co-interpretadoras, né? Sobre a construção de sentido. E isso é muito útil. Também uma outra conclusão é que rigor e participação estão interligados. É assim que a gente consegue compreender a questão do rigor e a sua utilização na análise de caminhos causais. E agora a gente vai fazer um exercício. Vamos nos dividir em grupos em que teremos a chance de discutir sobre o que aprendemos. Mas antes de entrarmos nas salas simultâneas, vamos fazer, né, uma pesquisa aqui sobre mitos na sua organização. Então, na sua situação, que mitos influenciam as decisões sobre si e como explorar a causalidade. Aí você tem opções aí, por favor, votem, escolhem o que é verdade no seu caso e a gente vê o resultado daqui a pouquinho. Bom, aqui temos os resultados, né? E a primeira, né, alternativa, mitos sobre os métodos, 45% é uma das coisas que impedem as pessoas. A gente tem mitos sobre a utilidade dos desenhos causais, se eles são úteis ou não. Quase 35% dos votos, aqui temos 36%. E mitos sobre se já estamos utilizando isso, corresponde a 18%, né, aqui no resultado. Muito obrigado por responderem, né, sobre quais mitos podem estar impedindo vocês de utilizar os caminhos causais. E agora eu vou passar para a Kimberly para que ela possa fazer a introdução da atividade que será feita nas salas simultâneas. Ok, muito obrigada. Fiquei tão animada, né, quando eu estava ouvindo você falando sobre os caminhos causais e aprofundamento na metodologia. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu adoro esse exercício em grupo, porque você nunca sabe com quem que você vai conversar e com quem você vai continuar em contato. Então a gente vai passar para a nossa primeira sessão em sala simultânea. Você vai ter uns minutos para explorar essas perguntas aí na tela. E as perguntas são: quais são, que mitos ou pressupostos temos atualmente em nossa organização sobre se e como devemos explorar a causalidade? Então a gente listou aqui uns mitos comuns que pode ajudar vocês a falarem sobre isso, sobre mitos de método, sobre quem pode participar e quem se beneficia, mitos sobre se os casais realmente são úteis, ou mitos sobre se já estamos fazendo, usando isso ou não. Mesmo se a gente usa um nome diferente, não chama isso de causal, né? E mitos sobre os métodos, né? O que são críveis, são realmente úteis, enfim. Então aqui é uma chance para você conhecer seu grupo, né? E trazer à tona algumas crenças compartilhadas sobre o que pode estar impedindo. Então a gente vai dar um tempinho para vocês, né, fazerem isso e voltarem para cá. Então, aproveitem a conversa. Carolina vai pescar vocês aí para as salas temáticas.
Excelente. Muito obrigado a todos vocês. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas de volta. Alguém quer compartilhar o que foi discutido lá nos grupos? Alguém aí tem alguma reflexão que gostaria de compartilhar com o grupo inteiro? Já voltou todo mundo? Eu tava na sala 3. Eu posso começar se ninguém mais quiser, né? Começar. Bom, Nick e eu estavam na mesma sala. E ambos viemos de perspectivas de métodos mais rigorosos, quantitativos, aí nesse mundo de mudanças de nível de sistema. A gente não conversou tanto sobre se as nossas organizações têm algum problema com isso, mas falamos mais sobre o seguinte, né? Eu estava falando sobre a dificuldade de fazer engajamento com participantes em alguns casos, até quando você tem já relacionamentos, a menos que você realmente descubra, né, alguns locais chaves em que participantes já frequentam, não importa, né, que conversa você traga, não importa, né, quanta certeza haja se você ofereça a participação virtual ou em presencial, a menos que as pessoas se sintam seguras de compartilhar suas perspectivas, elas não vão compartilhar. Vou dar um exemplo aqui. Teve um cenário em que a gente pensou que, bom, eu acho que foi maravilhoso que essa família, né, esse grupo focal com uma família facilitadora, né, estava presente. E o princípio foi assim, acidentalmente ou não, acabaram ficando para dar apoio a outro grupo, a outra família, porque a oficina foi, na verdade, esse grupo focal era híbrido e o que aconteceu foi o seguinte. Por causa do diretor estar no espaço, ninguém falou nada além de coisas boas. E a gente sabia que não era um cenário perfeito em que todo mundo estava feliz com tudo que estava acontecendo. E mesmo se você não tiver, por exemplo, né, o diretor, a diretora, se você tem todas as famílias envolvidas na escola, talvez não exista uma segurança psicológica de simplesmente compartilhar as coisas, porque você vai ter que voltar para a escola mas quando você está trabalhando com organizações da comunidade em que as famílias já frequentam, então existe uma diversidade maior, e aí você realmente consegue ter as perspectivas que não seriam compartilhadas dentro de um grupo focal com a participação da diretoria. Então, essas tentativas e erros, né, foi o que a gente fez. Nesse, que a gente foi fazendo. No nosso caso, na nossa organização, a gente não chama isso de avaliação de caminhos causais em particular, mas a gente usa um método participativo. E o que eu gostei mais da apresentação de hoje é sobre realmente pensar sobre, né, dar espaço para explicações alternativas. E frequentemente o que eu descubro é que, como organização sem fins lucrativas, a gente não tem muita clareza sobre isso, né? Como é que a gente pode mostrar que nós singularmente tivemos grande impacto versus uma realidade que é muito mais complexa? Será que foi uma questão de financiamento estatal? Três outras coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo, será que as famílias estavam se sentindo seguras de ir para a escola e participar, né, da oficina ou do grupo focal? Então, eu realmente apreciei muito essa abordagem, né, e o fato de que ela realmente leva essas questões em consideração. Na nossa avaliação, o que a gente geralmente faz, a gente tenta trazer esse contexto, mas por que a gente tem uma relação muito próxima com essas pessoas? Nós somos avaliadores internos, o que isso ajuda, mas eu sei que, como avaliadores externos, a gente nem sempre tem o mesmo tipo de privilégio de saber tudo o que está acontecendo no local. Ok, muito obrigado. Mais alguma reflexão, né, compartilhada sobre as outras salas? A professora dentro de mim está pensando assim: ah, precisa ter mais uma compartilha, porque foi excelente. Ah, eu vou compartilhar uma das coisas, né, que a gente conversou. A gente falou sobre essa questão, né, sobre o ONU, sobre a comunidade, e eu achei muito bom que isso foi abordado já no começo da sessão.
E às vezes, no meu trabalho, às vezes a gente percebe que tem horas que a gente tem que fazer perguntas e que não parecem que vão agregar nenhum valor para as pessoas que estão no campo. Então eu tenho que realmente equilibrar quanto disso, né? Quando a gente está falando sobre métodos participativos, quanto perguntar para as pessoas participantes. Obrigado, muito obrigado. Mais alguma reflexão antes da gente seguir? Bom, muito obrigado. Na verdade, eu gostaria de falar algo. Por favor, fique à vontade. Eu estava na mesma sala que Heather e eu estava compartilhando sobre isso. Na verdade, eu trabalho na avaliação de um programa educacional, é uma política pública, e aí a gente tenta prever o que que pode acontecer no futuro, né? E o principal mito que a gente encontra é sobre participação e realmente quem pode se beneficiar. E no final do dia, a questão é justamente definir, né, o público, quem vai ter acesso à escola, né, quem serão diretores. A gente está ouvindo estudantes, pais e mães, professores e professoras. E a gente tem recursos e tempo limitados, e é quase impossível conseguir fazer com que todas as pessoas participem. É difícil ouvir todo mundo, fazer todo mundo participar. E isso é meio que um problema. É realmente uma questão, né? É equilibrar a quantidade de pessoas que você vai ter na sala. E eu acho que esse é é o principal problema que eu estou encontrando agora e está relacionado para o primeiro, né, questão que vocês mencionaram sobre participação, né? Quem pode participar e quem vai se beneficiar disso. Você trouxe um ponto muito forte aí, né? Como o Kimberly mencionou anteriormente na nossa apresentação, é um investimento, né? É um investimento que não se trata não só de, né, que recursos estão sendo aplicados, mas como é que isso vai informar programas futuros. E é uma decisão a ser tomada agora. Muito obrigado por compartilhar com suas reflexões, das suas salas temáticas. Agora eu vou passar de novo para a Carolina para falar para a gente sobre o processo de a gente ir para a pausa e voltar. Olá, todas as pessoas. A gente vai fazer uma pausa de 2 minutos, tá? Para ir ao banheiro, por favor, fique à vontade para ir para o banheiro, né? Beber água. A gente volta aqui em 2 minutos, tá bom? Tá gravando já, Carolina? Muito obrigada por continuarem com a gente. Eu prometo que vocês vão querer ficar até o final, porque a gente vai aprender muita coisa interessante aqui. Muito obrigada por estarem aqui. Bom, convencer uma equipe sobre o valor dos caminhos causais geralmente começa com algo maior. Ajudar as pessoas a verem o valor da aprendizagem em si, e como a avaliação pode ajudar a dar apoio à aprendizagem de uma maneira significativa. Agora eu vou mudar um pouquinho aqui para a curiosidade existente sobre o processo de mudança, porque muitas pessoas aqui, né, estão colocando perguntas no chat. Mas eu quero ressaltar de que é uma questão ampla no nosso campo. Mas, na minha experiência, equipes que trabalham com sistemas complexos já estão fazendo perguntas muito profundas sobre como a mudança realmente acontece. Já existe naturalmente uma curiosidade, né, relacionada a isso. E, para começar, muitas equipes já têm algum tipo de hipótese sobre, né, se existem explicações explícitas ou não sobre como é que a mudança se ah, como ela acontece, como é que ela se desenvolve.
E também, né, sobre algumas coisas que surgem que merecem a atenção. Então, a gente pode começar, por exemplo, como jargão, né, de avaliação. Eu começo, em vez de trazer esse jargão para as pessoas, eu geralmente converso com perguntas simples. Por exemplo, pergunta da organização: quantas mudanças que você quer criar? O que que você tem mais curiosidade a respeito, né? E, na verdade, esse tipo de pergunta muda a energia e abre a porta para a conversa e também acaba levando naturalmente a explorar caminhos causais de maneira conjunta, né? A gente não tem, né, tempo nessa sessão, mas eu realmente encorajo que vocês participem da próxima sessão de treinamento sobre o cenário, sobre, né, a diretoria da escola, né, por exemplo, que está fascinado com isso, todo mundo quer que essa pessoa fale sobre isso, mas a questão é que tem muita coisa para a gente desembrulhar aqui, para a gente conseguir segurar, né, esse espelho e essa máquina de raio-x aí, né, para falar sobre métodos e tudo isso. Mas a gente não consegue fazer isso sem confiança. E confiança, na verdade, acontece quando nós, enquanto pessoas avaliadoras, conseguimos compreender o contexto, conseguimos honrar o trabalho e chegar não só como especialistas técnicos, mas também como parcerias na aprendizagem. Eu acho que isso é crítico. E esse é o papel que a gente pode desempenhar. A gente não vai trabalhar como juiz ou juíza, né? A gente quer justamente estar ao lado das pessoas para conseguir vermos juntas o que está realmente ocasionando a mudança. E mudando agora aqui para a próxima parte, né? Como é que a gente consegue aproveitar essa curiosidade existente sobre processos de mudança, né? Talvez para a gente possa usar uma abordagem diferente, talvez encontrar as pessoas onde as pessoas já aí estão, né? Outra coisa, a gente pode apresentar uma coisa completamente nova, alguma coisa, alguém mencionou, né, que chama diferente porque é participativo, a gente pode olhar para momentos em que as equipes já estão refletindo, já estão formulando perguntas, sejam elas formais ou não. Então a gente consegue encontrar alguns pontos de entrada naturais, né? A gente pode ajudar as pessoas a revisitar a sua abordagem, por exemplo. Às vezes a gente tem uma liderança aqui que falou, né, sobre a sua organização, né, e as perguntas que surgem lá nessa organização. A gente também pode fazer o check-in com as entidades beneficiadas, por exemplo. O que está mudando, o que que não está mudando nessas entidades beneficiadas. A gente também, né, o que é outro ponto de entrada natural que eu já vi é o seguinte, é que essa atividade de monitoramento de rotina, né, que pode trazer curiosidade sobre perguntas que já são feitas, ou até novas perguntas. A gente pode abrir espaço para novas perguntas simples. Por exemplo, o que que você está percebendo? O que que você acha que está contribuindo para a mudança ou para a falta de mudança? E esse tipo de curiosidade é frequentemente a porta para explorar caminhos causais. E a gente vai ficar aqui nesse slide para falar sobre, assim, à medida que a gente encontra, né, esses pontos de entradas, que sejam reuniões de estratégias, check-in com quantidades beneficiárias ou atividades de monitoramento, a gente vai se conectar com essas perguntas que estão sendo feitas naturalmente. A gente, não com a linguagem dos caminhos causais, mas a curiosidade já está lá. Então, as pessoas estão se perguntando coisas como, por exemplo, o que seria necessário para avançar em direção ao resultado desejado, ao resultado desejados? Como é que a gente vai saber se isso está funcionando ou não? Como que essa mudança aconteceu, né, em primeiro lugar? O que que contribuiu para isso? Como é que nós sabemos? Essas são perguntas que abrem as portas para explorar relações causais e podem, né, ser pontos de entrada muito poderosos para introduzir as conversas. Então a questão é, você não precisa chegar, né, começando a falar sobre essas questões técnicas. Você pode começar justamente construindo, né, mais confiança nessa relação, né, trabalhando com agentes de programas, líderes de programas, né, pegar essas oportunidades aí para conseguir fazer engajamento no trabalho. E a questão-chave é a gente quer começar com essas perguntas que são importantes para a organização e a gente constrói a partir daí. Então, Hippolyte, vou passar para você agora. Obrigado, Kimberly. A gente não precisa, né, começar com esse jargão. A gente pode começar de maneira leve, né, como maneira simples de abordar questões causais que estejam relacionadas com maximizar a qualidade e o rigor dentro das limitações de recursos, né? Como a gente falou isso, a limitação de recurso é uma questão. O que é importante aqui é seguir na direção certa na hora de aprofundar sobre a exploração causal. É uma questão de fazer
equilíbrio, né, entre o que você pode maximizar e o que você pode minimizar, como, por exemplo, minimizar a demanda sobre a equipe e da iniciativa e outras parcerias. Essa é uma maneira de entender, por exemplo, né, o que vai ser mais familiar para a organização e trazer oportunidades para refletir numa certa ação ou campanha. Porque fazer essas revisões, né, de ações, elas podem ser, assim, um pouquinho quanto capciosas, eu diria. Entender por que que a mudança aconteceu ou não aconteceu, para quem, sob que condições, por exemplo, e que diferença essa mudança fez. E fazer essas revisões dessas ações, né, podem ser momentos em que se pode se levantar essas perguntas que sejam críticas para financiadores e para outras ah, partes interessadas. Narrativas, né? Relatos de histórias também podem ser utilizados, e isso é um ponto muito importante para a exploração de caminhos causais. Relatos de histórias é algo que acontece de maneira natural e que faz isso mais simples do que outros processos de coletas de dados. Se as maneira, né, das histórias poderem ser estruturadas sobre perguntar sobre as mudanças, por que elas aconteceram, por que não aconteceram, para quem, sob condições e que diferenças essas mudanças fizeram, a gente consegue liderar até os caminhos causais. A gente às vezes pega a mesma história contada por diferentes relatores, pode conseguir entender como algumas lentes são diferentes e a gente pode fazer uma triangulação dos dados. Adicionalmente, outras triangulações podem ser feitas com documentações para dar apoio àquilo que você já sabe. Claro, quando a gente está começando a explorar caminhos causais dessas maneiras, a gente precisa se lembrar, e as nossas equipes, nas nossas iniciativas, que isso é apenas o começo da jornada. É preciso fazer mais pesquisa, né? Mas ainda assim, esse ponto de partida pode te dar insights muito produtivos, muito poderosos e pode estimular a curiosidade e o interesse em aprender mais. Outra maneira de encorajar a equipes de iniciativas na hora de trabalhar com caminhos causais incluem o seguinte: se engajar em processos em que se trata do processos de tomada de decisão. E uma maneira de analisar uma mudança de sistemas é fazer perguntas causais e explorar perguntas, né, que estão relacionadas às hipóteses e aos pressupostos. E às vezes isso pode requerer deixar de lado linguagem de caminhos causais e utilizar linguagens que ressoem com as pessoas e a maneira como elas podem falar sobre como a mudança acontece. Então a gente sai um pouquinho dessa fala, né, dessa linguagem de avaliação e começa a utilizar metáforas, recursos visuais e diferentes tipos de mídia para que possamos engajar com as pessoas de maneira emocional até, né, para conseguir ter uma ressonância cultural maior com elas. E agora vamos falar sobre o que podemos fazer para nos preparar para explorar os caminhos causais. E isso se relaciona com trazer todos os elementos e combiná-los. Então, por exemplo, um uso claro. Existe muito a aprender, entendendo que há muita coisa que se relaciona com os resultados pretendidos. E agora a gente começa a perguntar, né? Não só o que aconteceu, mas como, por quê, para quem, em que contexto. A gente também está questionando os nossos pressupostos. Estamos lidando com resultados emergentes, né? A gente aprendeu muito desse trabalho, do trabalho de Julia Lind e Mariana Agpar, no livro que fala sobre exploração de causalidade em contextos complexos. Vocês podem aprender muito com esse livro, eu altamente recomendo. Geralmente, o que a gente faz em caminhos causais é perguntar como, por quê, para quem, em que contexto, né, a mudança acontece. Estamos abertas a utilizar essa informação para mudar as nossas estratégias em resposta.
E a gente não é só pessoas avaliadoras, né? Nós também somos parcerias que estão, né, ali perto de onde a mudança aconteceu. E incluir essas pessoas que estão, né, nos sistemas, que estão fazendo defesa, por exemplo, é muito importante, porque são partes muito importantes do sistema e das mudanças que acontecem nele. Quando a gente faz isso, a gente está questionando também os nossos pressupostos, né? E a gente usa evidência em vez de teoria da mudança para explicar como a mudança acontece. Às vezes acontece, ó, de não ter muita evidência aparentemente disponível, e aí eu preciso fazer, né, uma pesquisa para conseguir entender mais detalhes sobre o contexto. E isso é muito importante porque pode justificar investimentos, né, se as pessoas tiverem mais informações sobre a análise causal. Mas isso começa com a curiosidade, né? A curiosidade sobre entender por que que a mudança acontece e reconhecer que muito ainda está desconhecido em cada contexto. E a gente, né, está numa posição de ajudar organizações com isso. E nós, por nossa vez, precisamos estar abertos e abertas a utilizar os resultados disso. Por exemplo, adaptar a estratégia para nos comunicar com outras pessoas de maneiras similares e ajustar os planos estratégicos. Isso é criticamente importante. Aqui no próximo slide a gente tem uma estrutura que é mostrada, né? Mas eu não vou passar para Kimberly para que ela possa guiar a gente na próxima parte. Claro. Então, antes da gente entrar na nossa próxima sessão, a gente adoraria ouvir de vocês um pouquinho. Eu quero que vocês tenham um tempo para refletir no seu próprio contexto agora que vocês conhecem outras pessoas no grupo. E quando se trata de fortalecer a avaliação de caminhos causais em sua própria situação, qual é o principal desafio? Qual é o seu maior desafio, né? É construir adesão? É tipo ver que fazer os tomadores de decisões ver o valor dessa tipo de decisão, ou seria prontidão, né? Que é fortalecer a prática de avaliação para passar a descrição, explicações causais, né? Fazer as pessoas entenderem o que, por quê, como aconteceu, sob que condições. Então, Carolina, muito obrigado por isso, né? Que está ajudando com a gente a capturar essas respostas e ver como a gente pode pegar, né, informações em tempo real para a gente conseguir ajustar o rumo dessa conversa. Então, muito obrigada já de antemão a todas as pessoas por compartilharem suas opções. Vou dar mais 30 segundos para vocês responderem e vamos ver os seus resultados. Bom, a gente está quase na metade aqui, né? A maioria de vocês estão na questão aqui da prontidão, né? Fortalecer a prática de avaliação. E aí você tem outra quantidade que está, né, tentando refletir e construir adesão. Ainda tem isso como um desafio. Então, o que a gente vai fazer agora é mandar vocês para a sua segunda sala simultânea. Vocês vão ter alguns minutos para falar sobre esses desafios-chave, né, relacionados à sua resposta, né? Não importa a categoria, se for a questão da adesão ou da prontidão, né? E à medida que fazem isso, considerem que abordagens parecem promissoras na sua situação. Quem é que pode ser uma pessoa aliada-chave ou, ou ajudar, na influência a construir suporte? Então, pensem nisso, né? Porque vocês estão aqui, né? É por isso, vocês parte da rede. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Então, se vocês estiverem focando na parte da prontidão, pensem sobre como é que você pode ajudar uma equipe a começar uma exploração de caminhos causais? Que perguntas causais podem naturalmente vir à tona à medida que se exploram ideias? Aí, nós somos uma rede, né? Então, é uma oportunidade de trocar ideias, fazer reflexões, e eu, como eu já disse, né? A gente nunca sabe quem a gente vai encontrar nesses treinamentos, então essa é uma oportunidade muito boa para a gente gastar um tempinho e verificar com outras pessoas, né? Quais são as suas experiências e aprender com elas. Então, vamos dar um tempo, né, de novo e compartilhar a tela.
tudo que é bom, tudo que é doce, uma hora acaba, tá? A gente não vai ter tempo para ouvir compartilha de todos os grupos, mas eu gostaria de ouvir uma. Se alguém quiser compartilhar, por favor, faça agora. Alguém gostaria de compartilhar, né, lembrando que vai ter colegas ouvindo essa gravação depois, hein? Não? Se não, a gente pode seguir. Mas se alguém desejar, fica à vontade. Ok, tá bom. Então, ninguém. Antes da gente concluir, gostaria de convidar para um momento de reflexão, para ancorar as aprendizagens. Vamos pensar no que a gente passou, na jornada que a gente passou hoje aqui. Conceitos chaves, né? Os casos que a gente compartilhou, a questão da prontidão. Quero que vocês tirem um momento para considerar qual é um mito que você realmente quer desafiar na sua prática, ou uma mudança que você ficou inspirada a fazer na sua abordagem, na maneira como é que você aborda a avaliação de estratégia, né? Vai ser a sua seu compromisso pessoal, né, para que você possa implementar daqui por diante. A gente tem alguns recursos para vocês olharem, né, para explorar caminhos causais aqui no próximo slide. E a gente sabe que a sessão de hoje foi só o começo, né, da jornada. Muitas pessoas vão querer se aprofundar nisso, né? Então vocês têm à mão muitas informações, muitos materiais para ajudar vocês. Nós temos apresentação, nós temos treinamentos para que vocês possam entender mais sobre isso, né? São materiais feitos pela associação, né, americana de associação e muitas organizações que possam ajudar vocês. E também os treinamentos podem ser customizados para a sua equipe, para a sua organização. Então, no começo, a gente também fez a curadoria de alguns recursos para conseguir entender a ação. Por exemplo, a gente tem o betterevaluation.com, que a gente postou aqui no chat. É um excelente local para começar. Eu já aprendi muito lá e continuo aprendendo coisas desse recurso. Então, a gente tem, por exemplo, métodos a abordagem de bricolagem que ajuda a lidar com a complexidade. A gente também tem estudos, né, que Hippolyte mencionou mais cedo, que é um outro exemplo muito valioso sobre materiais suplementares que conseguem se aprofundar muito em metodologias e estratégias utilizadas para isso. Então, se vocês estiverem procurando por onde começar a iniciativa Causal Pathway, isso pode ajudar vocês a entender isso. E à direita você vai ter o nosso compromisso em aprender e agir juntas, né, de maneira que se apoiam outros, né? A gente tem o Brain Trust, que ajuda quem financia a resolver questões difíceis com especialistas da área. Tem outras perguntas do mundo real, né? Respondidas por especialistas, porque nem todo mundo está fazendo esse trabalho sozinho. Então você pode encontrar tudo nesse site, causalpathways.org. E se vocês precisarem, né, entrar em contato, você pode falar com nossa colega Carolina, carolina@causalpathways.org, e ela pode ajudar vocês com o próximo passo. Agora eu vou passar para a Hippolyte. Muito obrigado a todas as pessoas aqui. Hippolyte, seu microfone está desligado. Muito obrigado, Kimberly, né, por trazer a gente para a conclusão. Se vocês estiverem procurando por mais recursos, você tem a página de recursos da Better Evaluation. Esse aqui é o local para vocês irem. A gente tem uma landing page, né, para trazer materiais e daí vocês conseguem explorar muita coisa, né? Temos literatura, temos guias, tudo que vocês precisam para implementar os caminhos causais no seu trabalho. Não importa se a gente está começando ou se a gente está, né, progredindo, fiquem à vontade para olhar esses locais. Então, Carolina, né, já colocou aí no chat o endereço, né, do site e gostaria de agradecer a todas as pessoas aqui por terem vindo hoje, serem parte dessa oportunidade tão animadora. Obrigado, Carolina, por estar aí apoiando a gente. Também gostaria de agradecer aos nossas parcerias que não estamos aqui, as Júlias, né? E todas as nossas participantes, né? Todos os participantes. E, por favor, gostaria de pedir que vocês respondam esse questionário de feedback e agradecer a todos e todas por terem vindo.